Vamos lá, pessoal, vamos fazer agora a Moana Baby. Ela vai ter um tamanho assim bem legal para topo, para um bolo grande, tá? Ela não é uma peça muito pequena, mas também serve para enfeite, para decoração. Fica muito legal. Ela vai ser uma cabeça maior do que aquelas outras princesinhas que a gente fez. A gente fez com a bolinha 30. Essa daqui eu vou fazer com a bolinha 50. Ela é uma peça um pouquinho maior, mais robusta, mais vistosa. 85 gramas de massa, bola 50, vamos encapar essa bolinha. Até aqui não tem nada de diferente, né? Então a gente pode fazer bem rapidinho, para não ficar muito enjoativo, né? Quem tá começando a assistir por essa peça, volta lá no início do curso, tá? Todos os meus cursos virtuais, eu procuro fazer as aulas em forma de sequência, para não ficar muito enjoativo, muito repetitivo. E aí, geralmente esses conceitos iniciais estão lá nos primeiros vídeos, né? Nas primeiras aulas do curso. Vamos lá, então recapitulando, eu encapei a bolinha de isopor número 50, usei 85 gramas de massa, a forma como eu fiz aqui para encapar foi igualzinho às cabecinhas que eu fiz lá no início do curso, né? Acho que foram as 3 primeiras princesinhas, a primeira principalmente, né? Que eu mostro de uma forma mais detalhada. A bolinha de isopor tá aqui em cima, o excesso de massa tá todo aqui embaixo e eu vou apoiar ela sempre levemente inclinadinha para cima. Ela não é assim de ponta, nem é deitada, ela é levemente inclinada para cima. Escolho sempre o lado que tá mais bonito para ser a frente, né? Eu vou fazer a marcação, né, a linha dos olhos um pouquinho abaixo do meio, tá? Aqui é o meio dela, eu vou descer um pouquinho. Venho aqui com o rolinho de abrir massa, né? Dou uma carimbada. Depois eu vou jogando de um lado pro outro, como se fosse de uma orelha para outra. Essa marquinha que fica aqui na testa, ó, só na testa. Tô dando aquele tchauzinho, né, para poder alisar. Tô usando essa parte aqui da mão, não tô botando os dedos não. Ó, ela deu uma bolhazinha aqui de ar, eu vou estourar porque essa parte aqui vai ser a parte que vai ter o cabelo. Então não tem problema se ficar alguma marquinha. Então eu vou estourar ela aqui, tirar o ar. Não vou caprichar muito nessa emendinha porque o cabelo aqui vai tampar. Marco bem aqui a bochechinha, né? Porque como é um bebê, é interessante que ela fique bem bochechuda. Ó, tô tirando a massa de trás, o excesso de massa que fica na nuca, a gente empurra pra frente pra ganhar volume aqui na bochecha. E aí, como se eu estivesse espremendo uma espinha, ó, vou colocar aqui meus dedos bem na linha dos olhos, ó, e vou empurrar pro meio, jogando massa pra cima, assim, pra frente, né? Marquei aqui os olhos. O narizinho dela é mais largo, né? A Moana tem um nariz mais batatinha, então não pode apertar muito aqui, né? Essa distância aqui tem que ficar um pouquinho mais larga. Vou pegar alguma coisa assim redondinha, ó, vou desde baixo assim, eu vou começar a empurrar pra cima aqui, ó, pra ganhar volume na pontinha do nariz. Agora, ó, pra um lado, pro outro, aqui eu consigo delimitar o narizinho dela. Separei aqui a massa, agora o restante eu vou fazendo com a mão, ó, vou suavizando, diminuindo um pouco, né, porque o nariz tá grande. Mas sempre com a mão. A gente empurra a massa com a ferramenta e depois vem suavizando, né, os detalhes com a mão.
Puxando aqui, ó, tirando massa daqui de baixo pra frente. Vou até empurrar aqui com o rolinho, ó, pra já ganhar um pouquinho mais de queixo. Aqui é o fundo da cabeça, tá? Ó, trazendo massa aqui pra frente. Aqui uma estequinha para marcar bem aqui o nariz, né? Deixar bem delimitado. Pode ser ter uma tampinha de caneta, se você não tiver uma esteca chanfradinha igual a essa. Alisar aqui um pouquinho, porque a ferramenta marcou muito, né? Então, vou alisar com a pontinha do pincel. Os furinhos do nariz. Não é muito lá embaixo, mas também não é muito lá no meio, não, tá? Um pouquinho mais assim, ó, pra abaixo do meio. Furo, empurro pra fora, pra abrir a asinha do nariz. Depois eu jogo um pouquinho mais pra cima, ó, pra ele ficar mais alongadinho. O furo do nariz não é uma coisa redondinha, igual focinho de porco, não. Ele é mais compridinho assim. Assim, o que sobrou aqui, eu calculo mais ou menos onde é o meio e vou fazer um corte. Pode ser um corte bem profundo, um pouquinho mais largo do que a largura do nariz. Pego aqui, ó, o pincel modelador, vou lá no cantinho e afundo. Ele não tá reto assim, nem deitado, ele tá inclinadinho e eu tô indo pra ponta, ó. Agora essa parte aqui da boca, ó, eu vou tirar. Vou pegar a mesma estequinha que eu usei aqui pra cortar a boca, eu vou colocar ela lá dentro, ó, vou botar assim pra vocês verem melhor. Ela tá lá dentro mesmo, quase encostando na bolinha de isopor. Eu vou puxar pra fora, ó, pra ganhar volume aqui do lábio. Ela tem a boca bem gordinha, então a gente pega agora aqui o pincel, ó, e vai empurrando o lábio pra fora. E aí, é aquela velha história, né? Lábio pra cima, bigode pra baixo. Lábio é o lugar onde a gente passa batom. Bigode é a parte que tá aqui entre o lábio e o nariz. A massinha já tá começando a ressecar, né? Porque a gente faz muito devagar. O ideal é fazer mais rápido, mas aqui no curso a gente tem que fazer devagar para vocês visualizarem bem. Então, onde a massa ressecou, que já não tá dando aquela liga, a gente hidrata um pouquinho. Uma conferida se os dois lados estão iguais, se eles estão simétricos, né? Se não tem uma bochecha maior do que a outra. À medida que a gente vai manipulando, as coisas vão saindo do lugar, então a gente tem que dar aquela corrigida. Ó, olhando ela aqui de frente, eu não tô vendo muito o lábio ainda tá muito lá pra dentro. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar o lábio pra fora, ó. Não é pra frente, é pra fora. Eu quero que, olhando ela aqui de frente, eu enxergue o lábio. Agora sim, eu tô vendo, eu tô olhando ela de frente, eu tô enxergando o lábio. Ela ficou com esse buraco aqui dentro. Eu vou pegar um pedacinho de massa, eu vou preencher esse buraquinho, porque se a gente deixar ela aqui, a massa vai voltar, né? Eu empurrei ela pra fora, então ela vai ficando oco aqui dentro, ela vai voltar. Então eu vou botar aqui um calço aqui embaixo, ó. Tem que tampar tudo. Isso aqui não é o lábio inferior ainda, tá? É só um preenchimento. Vou botar até mais um pouquinho.
E agora sim, por cima disso é que eu vou colocar o lábio. O lábio inferior não tem como a gente falar de uma medida, porque na verdade a gente tem que fazer ele no olhômetro, compatível com o lábio superior. Peguei um pedacinho de massa, fiz como se fosse um quibezinho assim, e eu vou comparar com o meu lábio superior. Ele tem que estar mais ou menos na mesma espessura, ele não pode estar um lábio grosso e outro fino. E a largura dele aqui tem que terminar mais ou menos na direção daqueles cantinhos que a gente marcou. O meu deu certinho, mas se tivesse grande, eu poderia pegar aqui e tirar um pouquinho, ó, o excesso aqui na lateral, para ele caber direitinho. Vou jogar aqui, ó, o cantinho lá pra dentro, ó. Não pode deixar essa boca aberta assim não, tá? Isso aqui tem que fechar. Encostar mesmo um lábio no outro. Agora aqui eu vou fazer o enxertinho do queixo. Tá vendo? Olhando ela aqui de lado, ó, o lábio tá aqui na frente, o queixo tá lá atrás. Então a gente tem que preencher essa parte aqui para ganhar queixo. Peguei 4 gramas de massa, vou fazer também aquele formatinho de quibe. Essa parte de baixo aqui vai ficar gordinha. A de cima, ó, eu vou afinar bem, ó. Deixa magrinho. Vou dobrar ela assim pra cima pra fazer esse contorno aqui embaixo do lábio. Vou hidratar um pouquinho, né? Que já tá ressecando, senão a massinha não vai grudar. Só passar o dedinho umedecido, não precisa encharcar não. Coloco aqui, ó, bem embaixo mesmo do lábio, ó. Jogo pra cima. Pincel modelador molhadinho. Vou emendando. Por enquanto eu tô preocupada com essa emenda daqui. Aqui embaixo, depois se tiver excesso, a gente vem e corta com a tesoura ou joga lá pra trás. A pele morena a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer o enxerto, ela costuma manchar um pouco. Então a gente tem que fazer com bastante cuidadinho, emendar bem direitinho para não ficar com marquinha. Aqui embaixo, ó, vem passando assim, ó, o pincel, para poder emendar o lábio com o queixo. E agora aqui o que sobrou de massa eu jogo para trás. Na hora de jogar para trás tem que tomar cuidado, tem que jogar aqui embaixo para trás, mas a pontinha do queixo tem que permanecer aqui nessa direção do rosto. Não pode pegar tudo e jogar para trás, senão o seu enxerto não teve função nenhuma. Você enxertou e depois jogou o queixo para trás de novo. Ó, tô jogando embaixo, o queixo permanece aqui na frente. Olhando ela de lado, colocando ela na posição retinha assim, ó, botar até aqui na mesa pra ficar melhor, ó. Tudo reto, o queixo não tá lá pra trás, tá tudo paralelo aqui com o nariz, a boca e o queixo. Então, um pouquinho grande, eu vou tirar um pouquinho desse excesso, ó, porque essa distância aqui, ó, tá grande, ela tá muito queixuda. Então, eu vou cortar um pouquinho do excesso. Os enxertos a gente dá medida para vocês terem noção, mas na verdade o que vai valer é o bom senso. Às vezes você empurrou a sua massa, o seu queixo estava inicialmente mais para trás, então você vai precisar de uma quantidade maior de massa. Se ele tiver um pouquinho mais para frente, vai precisar de menos. Por isso que não pode se prender muito à medida na hora de fazer os enxertos. Tem que pegar aqui no bom senso, olhar e ver que tá grande, que tá pequeno. Sempre compara os dois lados, se tá ficando do mesmo tamanho.
vou pegar, vou marcar aqui bem a distância do queixo. A massa ainda tá um pouquinho molhada, grudou um pouquinho na ferramenta, mas não tem problema, à medida que ela vai secando eu vou alisando. E aí, como ela é baby, né, ela tem bastante bochecha, eu vou colocar um enxertinho também aqui na bochecha. Vou colocar 3 gramas para cada lado. Faz aqui, ó, uma coxinha. Vou marcar aqui só para ter noção do lugar onde vai ficar os olhos, ó. Se aqui é a linha dos olhos, né, na basezinha aqui do nariz, vou fazer uma marquinha aqui só para ter noção de onde ele fica, para na hora de fazer o enxerto não botar ele muito lá para cima. Fiz aqui essa coxinha, essa parte gorda da coxinha eu vou apertar. Coloco meu dedo aqui no meio, ó, para fazer 2 pontinhas, fica igual um coraçãozinho, né? Faço 2 pontinhas e aperto novamente aqui em cima para deixar essa borda aqui magrinha. Água. Deixa eu afinar um pouquinho mais aqui, ó. Coloco aqui, ó, na base do olho aqui. Não deixa passar dessa marquinha que a gente fez. E a pontinha a gente joga para baixo. Essa bochechinha aqui, ela é bochecha e também um pouquinho da lateral do rosto. Então, na hora de enxertar isso daqui, a gente tem que jogar um pouco dessa massa lá para trás. Não é deixar ela concentrada aqui na frente. Tem que pegar toda essa lateral aqui do rosto jogando para cima. Bem bochechuda. Não esquece que a massa vai dar ainda aquela retraída, né? Aquela encolhidinha. E aí eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa do outro lado, nada de diferente. Lembrando sempre de manter os 2 lados simétricos. Observa que nesse momento eu nem me preocupo muito em alisar. Eu estou mais preocupada em posicionar as coisas aqui, botar as 2 bochechas do mesmo tamanho. Eu gosto de olhar ela assim de cima para ver se não tem uma bochecha mais alta do que a outra. Ó, essa daqui tá um pouquinho mais alta, então a gente vem dar uma abaixadinha. Acerta primeiro e depois no final é que eu venho alisando. Porque o que acontece? Para alisar a gente acaba usando água. No que usa a água, ela fica muito meladinha. A gente vai colocar a ferramenta em cima da massa melada, vai grudar a ferramenta. Então, o ideal é você montar ela toda primeiro, depois você só vem alisando. Ó, o cantinho da boca, eu gosto de dar uma empurradinha assim, ó, pra cima, pra ela ficar mais sorridente. Eu vou fazer um cortezinho aqui, ó, pra cima, ó. Pra ficar sorridente. Olhando aqui, tem que ver a harmonia da peça. Ainda acho que o queixo dela ainda tá um pouquinho grande. Eu vou tirar um pouquinho.
Tá muito larga essa distância aqui, então eu vou tirar só um pouquinho. Na verdade, quando a gente coloca a bochecha e já tudo, olhando tudo, né, o conjunto da obra, a gente tem mais noção de tamanho. Então, às vezes, depois que coloca a bochecha, você vê se precisa, de repente, até colocar mais queixo ou tirar um pouquinho do queixo. E agora aqui, com bastante paciência, lencinho umedecido, eu vou dar uma alisada geral aqui nesse rostinho. Ó, alisei direitinho, né? Passei bastante o lencinho aqui. O lencinho vai funcionar como se fosse uma lixa, né? Ele tá molhadinho, então ele não vai agarrar. E ele também vai funcionar como se fosse uma lixa. Estando tudo lisinho assim, tá muito molhado, lógico, molhado desse jeito fica difícil de trabalhar. Eu ainda vou colocar um enxertinho aqui na testa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui na mesa, vou pegar um potinho e vou abafar. Eu vou tampar ela aqui e vou deixar ela abafadinha desse jeito. Como ela tá muito molhada, ela vai começar a absorver essa água que tá no rostinho e ela vai dar uma reidratada nessa massa e ao mesmo tempo vai secar aquela meleca, né? Aquele excesso de água que tá ali em cima. Ela ainda não tá muito sequinha, você vê que tá até com um pouquinho de brilho ainda. Se eu colocar meu dedo aqui, ela ainda vai grudar. Mas eu já vou adiantar aqui a testa, pra gente não perder muito tempo. Eu usei 12 gramas de massa, fiz um rolinho. Esse rolinho ele tem que estar mais ou menos compatível com a largura da testa aqui na frente, ó. Não pode estar mais largo do que a testa. Esse meu aqui deve estar dando mais ou menos uns 4 a 5 centímetros de largura. Vou dar uma achatada. Aqui onde vai ser o nariz, ó, dou uma puxadinha pra baixo, ó, faço uma pontinha. E essa parte aqui vai circular a parte superior do olho. Então a gente faz esse formatinho aqui mais levemente arredondado. Molhar aqui para poder grudar. Ó, essa pontinha aqui entra aqui bem na base do nariz. E essas duas pontinhas aqui a gente puxa para baixo para emendar com a bochecha. E aí a gente vai fazendo a emendinha, né? Pincel modelador, um pouquinho de água. Ó, emendou bochecha com a testa. Vai dar uma ideia de continuidade. Desse lado aqui é a mesma coisa. Eu gosto de virar sempre de cabeça para baixo, porque fica mais fácil, né? Olhando ela aqui de lado, agora tá tudo bem harmônico, né? O queixo, o nariz, a testa, não tá nada jogado lá pra trás. Tá tudo retinho aqui na frente. E agora é só ir com o lencinho, né? E dando aquela alisada, né? Aquela homogeneizada. Essa parte aqui eu não me preocupei muito porque aqui vai ser o cabelo, tá? Ó, todo alisadinho, todo por igual. Não vejo as emendinhas, tá? Não vejo onde foi feito os enxertos, porque eu alisei bem, né? Onde tem aquelas linhas, onde fica a emenda mesmo, né? De uma massa com a outra. Eu fui jogando água, passando o lencinho umedecido e sempre alisando, né? Como se fosse uma lixa mesmo. Agora eu vou deixar ressecar um pouquinho para não ficar tão melado. E eu vou finalizar
colocando os olhinhos. Nessa peça eu vou usar o olhinho resinado, eu acho também que é uma boa opção, né? Nós fizemos os olhinhos pintados em todas as outras princesinhas aqui do curso, mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de pintar, então uma boa opção para quem não consegue pintar ainda é estar usando os olhinhos resinados, que vão deixar essa peça bem bacana, né? Bem bonitinha. Ainda tá faltando fazer as orelhinhas. Eu vou fazer com 1 graminha de massa para cada lado. Eu faço uma bolinha e faço uma coxinha. Não precisa ser uma coxinha muito alongada e também não precisa ser muito pontuda. Pode ter a pontinha mais rombuda, né? Mais arredondada. Um dos lados eu vou dar uma apertadinha, ó, aqui, onde vai ficar em contato com a cabeça. E a parte de trás eu vou deixar gordinha assim mesmo. Ó, a orelha fica mais ou menos na direção do nariz, né? Centralizada com a linha do nariz. Colocou ela aqui, ó. A orelha geralmente ela é pregadinha na frente e fica soltinha na parte de trás. Por isso que a gente deixa ela mais gordinha aqui na parte de trás. E vou trazendo aqui, ó, pra dar uma enxertadinha. Sempre onde fez a emendinha, passa um pouquinho de água, né? O lencinho com a água, para deixar tudo bem homogêneo. E vou repetir a mesma coisa do outro lado. Como eu passei o lencinho aqui, eu vou deixar ela secar um pouquinho, né? Antes de estar fazendo o furinho, senão a ferramenta vai grudar ali na massa que tá molhadinha. Enquanto o rosto tá terminando de secar, eu já vou adiantar aqui os olhos. Para essa opção, né, para essa peça, eu trouxe a opção de fazer com os olhinhos resinados. As outras princesinhas do curso eu fiz todas com os olhos pintados, mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, que às vezes modela muito bem, chega na hora de pintar os olhos, se atrapalha toda. Então uma opção, né, que eu acho que fica bem legal é usar os olhinhos resinados, porque já vem pronto, não precisa pintar. Esse daqui é o modelo do olho da Moana mesmo, então acho que fica bem legal para essa peça. Apesar de ser um olhinho pronto, né, claro que a posição dele tem que ser igualzinho quando a gente faz o olho pintado. Então temos aqui linha dos olhos, o olhinho fica metade para cima, metade para baixo. Não é botar o olho lá na testa, nem o olho cá embaixo na bochecha. Ele fica exatamente centralizado com a linha dos olhos. Primeiro eu posiciono, porque se tiver que trocar a posição fica mais fácil, né? Depois é que eu aperto. Agora sim, ele tá bem posicionado. Eu vou empurrar. Pode afundar bem, para ele ficar bem presinho. Esse aqui tá solto ainda. Depois que coloca o olhinho, eu gosto sempre de dar uma apertadinha assim, né? A massa dá uma abraçadinha no olhinho para ele ficar mais firme. Fica mais bonitinho também. E eu vou colocar uma pálpebra superior. Pedacinho de massa, bem pequeno. Ó, abro aqui como se fosse uma cenourinha, né? Um pouquinho mais largo um lado, um pouquinho mais estreito do outro. O lado mais estreito vai ficar para dentro, é o cantinho interno do olho. Bem pontudinho. Vou passar aqui na água. Eu vou seguir o formato mesmo aqui do olhinho, ó. Começo bem lá de baixo, né, do cantinho. E ó.
O excesso aqui eu corto. Bem rentezinho aqui com o olho, ó. Eu vou aqui com cuidadinho, eu vou emendando, ó. Só a parte de cima, a parte de baixo fica do jeito que tava. Fazer aqui ela descer um pouquinho, então a gente vai empurrando ela aqui pra poder abrir mais esse olho. Senão ela fica com cara de sono, sabe? E agora é só repetir a mesma coisa do outro lado. E aí agora, então, pra finalizar, vou fazer aqui o furinho da orelha. Vou colocar o pincelzinho assim, ó, deitado, com o cabo pra trás. Ó, dou aquela fundadinha aqui. E agora com a pontinha do pincel eu desenho, faço aqui a voltinha da orelha, ó. E agora é deixar tudo isso daqui secar bem, pra gente tá fazendo a pinturinha, né, fazendo a maquiagem dela. Eu fiz esse rostinho já tem uns 2 dias, ele já tá mais sequinho. E como muitas pessoas me perguntaram, né, a respeito de lavar a peça para melhorar o acabamento, eu vou mostrar isso pra vocês. É algo muito simples, mas algumas pessoas ficaram com receio de lavar, então eu vou mostrar a forma como eu faço pra vocês, tá bom? Se vocês repararem, eu botei aqui na luz, a gente percebe uma leve imperfeição, quer dizer, o enxerto tá bem feitinho e tal, mas eu enxergo uma linhazinha pequena aqui da emenda, eu consigo ver algumas... até passando mesmo o dedo, eu percebo que não tá tão lisinho assim. E aí o acabamento, né, quando a gente faz a lavagem, ele fica bem melhor, até pra você fazer a maquiagem. Ó, o rosto fica mais lisinho, fica mais bonito, tá? Deixa eu tirar esse palito daqui. Eu deixo, né, só pra vocês saberem, né, que eu deixo minha peça secar de cabeça pra baixo. Porque como é uma cabeça grande, tem a questão da força da gravidade, né? Então se a gente coloca ela em pezinho assim, as bochechinhas começam a cair e aí ela fica mais tristonha. Então eu deixo secar de cabeça para baixo para poder compensar, né? E ela não vai cair tanto. Eu já tô aqui na pia, torneira aberta. Esse rostinho, ele tem os olhinhos resinados. A resina, ela protege o olhinho, então acho que não tem problema nenhum se molhar, mas por via das dúvidas eu vou tentar evitar molhar os olhinhos. Se fosse aquele olhinho pintado, né, que eu faço um enxertinho, não tem problema, é enfiar a cabeça direto ali debaixo da torneira sem problema nenhum de molhar os olhinhos. Mas como esse daqui é resinado, fico com um pouco de receio de molhar, porque pode acumular água aqui, né, nessas voltinhas e pode danificar o olhinho. Então eu vou começar alisando a testa, depois eu venho daqui pra baixo, né, sem encostar água no olho. Lembrando que essa cabecinha já tá pronta há 2 dias, tá, gente?
É só realmente ir molhando e esfregando, fazendo esse movimento circular com os dedos. Bom, vocês viram que eu lavei bastante, deixei bastante tempo ali debaixo da água, sempre fazendo um movimento circular. No final, eu botei ela assim para baixo, né, para a água não acumular aqui ao redor dos olhinhos, né, para não encharcar. Isso porque são os olhinhos resinados, se fosse olhinho pintado não teria problema nenhum, né? O pintado que eu digo enxertado, né, porque a gente vai fazer a pintura depois. Estaria todo branquinho aqui. E agora eu vou deixar, posso deixar secar ao natural, ou botar um ventilador, ou da forma como eu faço. Eu jogo um secador de cabelo aqui para poder ir mais rápido, né? Secar, porque eu não gosto quando fica água acumulada, né? Às vezes nos cantinhos aqui da boca e tal. Então eu prefiro jogar já o secador e deixar tudo sequinho mais rápido. E aí vocês viram que eu joguei o secador. Muita gente me pergunta se o secador tem que ser frio ou quente. Pode ser o secador quente, não precisa ser aquele super quente, mas pode ser quente, desde que você não fique com ele parado no mesmo lugar, tá? Tem que estar sempre movimentando para não focar muito calor num lugar só e acabar danificando a peça, tá bom? E lembrando que esse rostinho já foi feito há 2 ou 3 dias, então ele tá mais firmezinho. Não dá pra fazer com aquele rostinho feito de um dia pro outro, porque o secador pode dar aquela estufada na massa e aí acaba prejudicando a sua modelagem, tá bom? E aí vamos fazer a maquiagem. Vou começar pelos cílios e sobrancelhas. Estou usando tinta acrílica. Pincelzinho desses de manicure, né, de fazer unhas artísticas, ele é bem fininho. Como a Moana tem os cílios mais curtinhos, eu vou usar um pincelzinho também de cerdas mais curtas, eu acho que fica mais fácil para fazer. Molhei bem aqui o pincel na tinta, venho aqui na água, eu vou misturar essa tinta com a água, para ficar bem fluida, bem diluída. Primeiro eu passo um traço aqui seguindo a pálpebra, né? Fazendo como se fosse um delineador. Nada muito pesado, porque é um bebê, então não pode ter aquela pintura muito pesada, nada muito grosso. Você vê que eu diluí bastante a tinta na água, ela tá quase um cinza. Cílios bem curtinhos. E a sobrancelha, ela tem a sobrancelha bem grossa, então eu vou fazer fio a fio, com a tinta bem diluída. Eu começo fazendo um traço mais bruto para delimitar o local onde eu vou riscar. E com a mão bem levinha, tinta bem diluída, pincel bem fininho, a gente vai fazendo os risquinhos.
Viro tudo de cabeça para baixo, repito todo o processo do outro lado, né? Se errar não tem problema, olha só como a minha sobrancelha ficou um pouquinho mais alta do que a outra. Então vem aqui, ó, lencinho umedecido. Posso apagar tudo, fazer tudo de novo, tá? Não tem problema se errar, pode errar quantas vezes quiser. Esse rostinho já tá seco, então fica muito mais fácil. Agora sim, elas estão na mesma altura. Já posso riscar mais. Sempre molho ali na água para deixar esse pincel bem hidratado, senão a tinta não corre e aí ele não risca. A boca, como ela é um bebê, eu não vou usar tinta. Eu gosto de fazer uma pintura mais suave, porque tinta fica muito com cara de batom. Então, em vez de usar tinta, eu prefiro usar esses pozinhos assim de maquiagem. Esse daqui, por exemplo, é um blush da Sarah Manil. O meu patinho já tá mais antigo, então apagou aqui o nome, mas é o blush na cor terracota. Dá pra fazer também com o giz pastel seco. Você raspa o giz pastel, faz um pozinho e aí você aplica com o pincelzinho seco. Eu coloquei aqui o pincelzinho tá bem seco. Vou bater aqui pra tirar todo o excesso. A peça também tá seca. Ó, e eu vou aplicando, fazendo um movimento circular. Vou aplicar aqui uma segunda camada para ficar bem forte. Vou tirar aqui da câmera para dar uma soprada, porque aqui, ó, caiu um pouquinho de pozinho no rostinho dela. Só dei uma sopradinha para ficar limpinho. Aqui no meio da boca, ó, entre um lábio e outro, eu vou dar uma reforçada para ficar um pouquinho mais forte. E aí nas bochechinhas eu vou aplicar com o dedo, tá? É o mesmo pozinho. Botei o dedo ali, dei uma batidinha para tirar o excesso. Bate bem. E ó, vai aplicando também dando batidinhas. Na hora de espalhar, você vai espalhar com o dedo que tá limpo. Bota um pouquinho aqui na testa para dar um pouquinho de saúde, na pontinha do nariz também, na pontinha do queixo. Bem discretinho. Deixo mais forte nas bochechinhas, depois o dedo que tá sujo,
eu já aplico no nariz, na testa e no queixo. E por fim, uma pergunta que sempre me fazem também é a respeito do verniz, como que eu faço, se eu invernizo, se eu não invernizo. Verniz brilhante nunca, a menos que você queira dar um brilhinho nos olhos, queira dar um brilhinho na boca, um efeito de batom. Você pode estar usando até o esmalte de unha extra brilho, um verniz vitral, mas na peça toda nunca. O verniz que eu uso, que eu gosto de usar, é esse daqui da Acrylex. Não conheço de outras marcas, nunca usei de outras marcas, então eu não posso falar se é bom ou se não é, porque eu não conheço, tá? O que eu tô acostumada a usar é esse daqui, a cor fosco mate. É muito importante porque todas as embalagens são iguais. Se você chegar na loja, o brilhante, o semibrilho e o fosco, a embalagem é igualzinha. Então tem que reparar aqui no rótulo se ele é fosco. E eu gosto de invernizar a peça aqui nesse momento, antes de terminar de montar. Por quê? Essa maquiagem aqui, se por um acaso, na hora de eu montar a peça, tiver com a mão molhada e tal, pode manchar, pode tirar a maquiagem. Então eu já passo logo o verniz no rostinho assim. O verniz é fosco, eu usei olho resinado. O olho resinado tem um brilho. Se eu jogar o fosco aqui em cima, vai queimar um pouquinho desse brilho. Não vai ficar legal. Então eu dou uma protegida nos olhinhos antes de aplicar o verniz. Vou usar um cotonete, um pouquinho de óleo, aqui um óleo corporal, pode ser qualquer tipo de óleo que você tenha aí, vaselina, óleo de cozinha, o que você tiver aí de óleo. É só mesmo para aplicar no olhinho, que eu vou colocar um pedacinho de massa aqui por cima. Então eu passo o óleo para a massa não grudar no olhinho. Pego aqui um pedacinho de massa, minha mão até estava suja com um pouquinho do blush, acabou sujando um pouquinho a massa, mas não tem problema. Então, vou colocar aqui por cima, só para o verniz não cair em cima do olhinho. E agora, na hora de aplicar, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar toda a vida, tá? É só uma apertada. Tss, para, vira, tss, para, vira, tss, para, tá bom? Se você começar a botar muito verniz aqui, ele vai fazer uma camada muito grossa e ele vai começar a escorrer. Então tem que colocar de pouquinho em pouquinho. Quer colocar uma camada mais grossa? Faz uma camada fina, deixa secar. Faz outra camada, deixa secar e assim vai. Olha lá, ele fica bem brilhante na hora que passa, né? Porque o verniz tá molhado, mas depois que secar, ele vai ficar completamente fosco, vai ficar invisível e ninguém vai perceber que essa peça foi invernizada. Agora eu vou começar a montar o corpinho. Eu vou usar duas bolinhas de isopor. Essa daqui é uma bolinha de 40 milímetros, essa daqui é de 35, ela é um pouquinho menor. Essa bolinha de 35 eu vou amassar. Você pode amassar ela aqui com a mão, desse jeito, que é um pouco duro, ou fazer da forma como eu faço. Eu boto no chão, piso em cima e ela vai ficar amassada. Então, ela amassadinha, ela fica assim, tá? Coloquei no chão, só pisei em cima e ela ficou achatadinha desse jeito. Eu vou prender uma bolinha na outra. Vou usar aqui um palitinho. Não vou colocar muito aqui no meio, não. Vou colocar um pouquinho mais pra frente, ó. Essa menorzinha. Tá vendo?
Pra fazer aqui, a gente vai fazer o corpinho dela. Então aqui vai ser o tronco, essa parte aqui um pouquinho maior vai ser como se fosse o bumbumzinho dela. Para isso daqui não ficar soltando, eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui nesse palitinho para poder ficar um pouquinho mais firme. Pode ser cola de silicone também, cola para isopor. A diferença é que a cola quente ela vai secar mais rápido. A cola de silicone ou a cola de isopor vai ter que dar um tempinho até ela secar. Eu vou pegar um pedacinho de massa, aqui é uma massa branca, poderia ser massa natural também. Aqui tem 4 gramas e eu vou preencher esse espacinho aqui, ó, para fazer um corpinho mesmo, para ficar uma cinturinha. Coloco aqui, ó, só para tirar esse vãozinho que fica entre uma bolinha e outra. Estica bem direitinho pra cima da bolinha, pra não ficar degrauzinho entre a massa e a bolinha, senão vai ficar aparecendo depois, na hora que a gente for fazer o corpinho. Ó, deixa essa parte aqui bem retinha. Ó, olhando aqui de frente, ó, ela tá bem retinha e aqui atrás ela faz essa curvinha, que é o bumbumzinho dela. Vou passar um pouquinho de cola aqui em cima de tudo, pode espalhar bem, vou deixar essa cola secar pra gente poder cobrir depois isso daqui. A gente vai encapar, né, com a massinha cor de pele. Mas antes de encapar com a pele, eu vou fazer também uma estrutura aqui pra fazer um pescocinho pra ela. Então eu peguei aqui 4 gramas de massa, vou fazer um rolinho. Vou encaixar bem aqui em cima, né, no lugar do pescoço. Ó, um pescoço gordinho, tá? Não é aquele pescoço muito fininho. Ó, coloquei aqui em cima. Vou começar a esticar pra cima da bolinha. E aí essa estrutura, né, vai ficar desse jeito aqui. Agora a gente já pode cobrir então com a massinha cor de pele. E aí eu vou usar 50 gramas de massa. Vou fazer mais ou menos um formato parecido, né, aqui com o formato das bolinhas, né, aquele formato um pouquinho mais alongadinho assim. Não precisa ser muito exato porque a gente vai abrir agora isso daqui com o rolinho, né. Dou aquela achatadinha para facilitar e vou abrir levemente com o rolinho. Abre, mas deixa a massa grossinha. Abri só um pouquinho, ó, deixei bem gordinho aqui, tá? Pego a bolinha, vou começar aqui pela frente, né? Esse aqui, ó, é a frente dela, eu boto a frente aqui em cima, dou aquela apertadinha e agora eu vou começar, ó, a esticar essa massa para trás, usando essa parte aqui da minha mão. Vai esticando até juntar. Ó, coloquei a massa toda aqui, né? Juntei ela aqui atrás, aqui ainda ficou faltando um pedacinho, porque a minha massinha branca daqui do pescoço eu não deixei secar. Pela pressa aqui de gravar, eu não pude esperar secar, tá? Então fica mais difícil da gente conseguir juntar aqui, mas depois eu pego um pedacinho de massa bem fininho e preencho esse espaço aqui, tá? Estando ela sequinha, fica mais fácil, você consegue esticar a massa aqui pra trás. E onde tá agora tortinho assim, ó,
eu vou dando tchauzinho, fazendo esse movimento aqui do tchauzinho, pra poder deixar tudo bem lisinho. Ó, marca bem aqui o pescoço, ó, delimitar bem, porque como a massinha branca não tava seca aqui, ele acabou deformando um pouquinho, então eu tô reformando isso daqui, né, tô arrumando. Marcar bem aqui a cinturinha dela, ó. Ó, colocar aqui um pedacinho de massa, abrir bem fininho, ó, pra poder arrumar aqui o pescoço. Ó, alisando aqui a emendinha, né, com um pouquinho de água, lencinho umedecido, pra ficar tudo bem homogêneo, não ficar nenhuma manchinha aparente. Aqui, se precisar, pode fazer igual a gente fez no rostinho, né, depois de seco a gente lava. O pescoço, o comprimento do pescoço não tem problema se ele ficar muito comprido agora, porque a gente só consegue ter noção quando a gente coloca a cabeça. Então é melhor fazer ele mais comprido e depois cortar de acordo com o comprimento que a gente precisar. E aqui na frente, né, a gente consegue calcular mais ou menos no olhômetro, ó, aqui é a bolinha maior. Mais ou menos na distância do meio, um pouquinho acima do meio dessa bolinha, ó, aqui na frente, eu vou marcar o umbiguinho dela, ó. Aqui na lateral vou usar o boleadorzinho para dar aquela levantadinha no ombro. Coloco meu dedo aqui em cima, ó, e dou aquela leve levantadinha aqui para ela não ficar muito sem ombro. Deixa mais retinho, né? Olha como é que aqui tava bem caidinho, aqui já tem um ombrinho. Ó, coloco daqui de baixo, vai empurrando massa para cima, ó. E como ela é um bebezinho, né? Aqui na cinturinha eu vou pegar uma agulhinha fina e ainda vou fazer, ó, umas marquinhas aqui, ó, pra fazer umas dobrinhas pra ela. E aí, finalizando aqui essa parte do corpinho, ela tem uma calcinha, né, que ela usa com uma sainha por cima. Então eu vou cobrir essa parte aqui de baixo, como se fosse uma calcinha. Depois eu vou colocar as perninhas e por cima eu vou colocar a sainha. E aí eu vou usar uma massa amarelo bem clarinho. Na verdade eu peguei uma massa branca, coloquei um pedacinho de massa amarela, sovei bastante para ficar um cremezinho, né, um branco um pouquinho mais amarelado, né? Lembrando que a massa de biscuit, ela escurece, né, depois que seca. Então esse amarelo aqui tem que ficar bem clarinho. Abrir-se uma faixa de massa, aqui não precisa nem pensar em medida, peso, nem nada, porque a gente vai tirar os excessos depois. Coloco aqui, ó, bem abaixo do umbigo. Deixa um espacinho, porque a sainha ainda vai entrar aqui por cima. Se botar muito rente aqui com o umbigo, vai tampar. Então tem que ficar um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Estico lá pra trás, ó. Aqui na emendinha eu vou dar aquela rasgadinha
E aí ela vai ficar assim. Eu já vou colocar ela ali no isopor para facilitar. Vou usar palito pequeno mesmo, é só para ela poder apoiar. E eu vou colocar 2 palitinhos para ficar bem firme. E aí encaixo ela aqui bem retinho, tomando cuidado para não botar muito para frente do isopor, porque ela ainda vai ter as perninhas, né? Ela tá sentadinha aqui. Se você colocar ela muito aqui na beira, a perna vai ficar sem apoio. Olha ela de frente, vê se o corpo tá certinho. Olha ela de lado para ver se o corpo tá certinho, se ele não tá tombado para frente nem para trás. Aqui no pescoço eu vou passar o palitinho de bambu, né, desses de churrasco. Molho sempre a pontinha dele para facilitar. Eu coloco aqui no pescoço, o palito tá reto, ó, olha aqui de lado também, ó, o palito tá reto, não tá tombado nem para frente nem para trás. Vou girando igual parafuso até ele chegar no isopor, na bolinha de isopor. Sentiu que ficou direitinho no isopor. Olha, tá retinho aqui, tá retinho assim. Então a gente vem e corta o excesso. Vem agora com a cabeça, vou medir aqui, ó. A minha cabeça já tá mais sequinha, então vai ser mais difícil de marcar aqui, mas eu tento colocar, ó, posicionar ela aqui como se eu fosse colocar a cabeça. Vou segurar aqui o palito, vou dar uma forçadinha pra fazer uma marquinha aqui embaixo, ó. Fez a marquinha aqui embaixo, eu sei onde eu tenho que fazer o furo. Então eu venho com a cabeça reta, o palito reto, ó. Vou furar, girando igual um parafuso. Tem que furar mesmo esse isopor. Volta. Ó, girou pra dentro, agora gira pra fora pra poder tirar. Vou passar cola aqui no palitinho pra poder encaixar a cabeça. E agora aqui que eu vou ver o comprimento do pescoço. Se o pescoço estiver muito comprido, você tira aqui a cabecinha, vem com a tesoura aqui por fora, corta o excesso de massa, não corta o palito, obviamente, e você deixa o pescoço no comprimento que você achar que fica legal. No meu caso aqui, eu acho que não vai ser necessário cortar. Vou passar aqui o lencinho para dar aquela umedecida, para poder fazer o enxertinho, né? Vou pegar um pedacinho de massa, ó, faço aquela minhoquinha, preencho aqui embaixo, para poder emendar o pescocinho com a cabeça, ó. Aqui, claro, tá dando aquela diferençazinha de cor, né? Porque a cabeça já tá mais sequinha, mas depois que secar tudo, né? Que a massinha do corpo secar, vai ficar tudo bem certinho. E aí agora a gente faz as perninhas pra depois, então, colocar a sainha por cima. Perninha, vou usar 30 gramas de massa, vou abrir um rolinho. Esse rolinho tá medindo mais ou menos 7 centímetros. Aqui na pontinha eu vou calcular mais ou menos no olhômetro 1,5 centímetro. Vou colocar meu dedo aqui e vou fazer o movimento, ó, de vai e vem. A massa tá girando junto. Separei aqui a parte que vai ser o pezinho.
vou virar isso aqui pra baixo. Ó, essa marquinha ficou pra baixo. Esse espacinho que sobrou aqui, ó, sem contar o pezinho, eu vou dividir no meio. Vou fazer a mesma coisa, aquele movimento de vai e vem, dividindo aquele espaço no meio. Coloco ele aqui embaixo, ó, acerto, deixo retinho aqui. E aqui, ó, já começa a puxar o pezinho. Olhando assim de cima, ó, o pezinho tá redondo, então vamos apertar ele aqui na lateral para ele ficar um pouquinho mais alongado. Dá uma ajeitadinha aqui. Ela é um bebezinho, então ela tem as pernas bem grossinhas, né? Bem gordinhas. Essa parte aqui de baixo, né, do pé, eu vou fazer um pequeno corte, ó, formato da letra V. Vou tirar um pedacinho aqui, ó, e aqui um V mais raso, né, uma letra mais rasa. Dou uma alisadinha. Lembrando que o calcanhar, que vai ser essa parte aqui, ele é sempre mais estreito do que a pontinha dos dedos. Então, a gente tem que apertar ele mais um pouquinho, ó, deixar ele mais estreito. Passar um pouquinho de água aqui, que a massa já tá ressecando. Ajeita aqui direitinho o calcanhar. E a parte aqui da ponta dos dedos, eu vou fazer um corte, ó. Deixa essa ponta aqui um pouquinho mais inclinada, tá? Onde vai ser o dedão. Só não pode esquecer que tem pé direito e pé esquerdo. Então, esse aqui eu tô fazendo com a inclinação pra lá, né? Porque os dedões ficam pra dentro, né? Então, esse daqui é o pé esquerdo dela. Ó, corto, aqui separa a parte dos dedos. Vou até fazer com uma agulhinha para ficar um corte mais suave. Ó, tem uma agulhinha assim mais fininha, vou colocar aqui em cima da marquinha, ó, vou abrir um pouquinho assim, ó. Fica um corte mais suave. E aí a gente vai separar os dedos, né? Começo pelo dedão, que ele é um pouquinho mais largo. Ó, separei aqui, começa desde baixo, ó, passando por cima, indo lá pra frente, ó. Agora, essa parte mais larga que sobrou, eu vou dividir no meio. Depois no meio de cada meio, pra tá fazendo os outros 4 dedinhos do pé. A gente começou pelo dedão e agora os outros 4 dedinhos. Ó, vou marcar umas dobrinhas aqui, ó, pra ela ficar bem gorduchinha. Desse lado também. Aqui na dobrinha do joelho também. Essa parte aqui onde vai ser o encaixe ali no corpo, eu vou pegar um boleador. Ó, vou colocar a minha mão aqui assim, ó. Vou vir girando o boleador na mesa, ó, em direção, tá vendo? Não é de lado, nem é de cima, é na diagonal, tá? Ele vem aqui, na diagonal, assim. Segurar aqui para não rolar a perninha, ó. Vou girar o boleador para cima aqui da perninha, ó. E aí eu faço o encaixe aqui. Indo lá para a peça, ó, esse encaixe vai entrar direitinho aqui embaixo, ó. Olhando aqui de costas, ó. Ele fica
certinho aqui inclinado, não fica aquele buraquinho aparecendo aqui. Ela é um bebezinho, então geralmente o bebê tem a perna mais arqueadinha, né? Então a gente pode virar ela assim um pouquinho. E agora é só repetir, né, a outra perninha, tomando sempre o cuidado de botar pé direito, pé esquerdo. Os dois dedões aqui do pezinho dela ficam pra dentro. E aí, ela já estando com as duas perninhas colocadas, né, a gente já pode fazer a sainha. Eu já adiantei aqui, abri a massa, tá? É o mesmo amarelinho que eu fiz a calcinha. Abre fino, né? Não precisa ser aquele fininho, quase rasgando, mas abre fino. Vou recortar aqui com o cortador de pizza uma faixa de mais ou menos de 3 a 4 centímetros de largura. Na verdade, eu fiz 2 retângulos. O comprimento aqui desse retângulo eu vou ver ali na hora, né? Eu vou cortar o tamanho certinho com o tamanho da peça, tá? Por enquanto, ele tá dando mais ou menos 8 centímetros de comprimento aqui. A largura tá dando 3,5 mais ou menos. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma arqueada nele, ó. Vou esticando e arqueando, por isso que ele também não pode ser muito fininho, porque na hora que a gente dá essa esticadinha aqui embaixo, ele acaba rasgando, então tem que ficar um fino, porém um pouco mais encorpadinho, né? Ó, desse jeito aqui, eu vou começar aqui por trás. Não vou nem passar cola, vou passar só um pouquinho de água. A saia fica mais soltinha, então não precisa passar cola, não. Só um pouquinho de água para ela poder aderir ali. Ó, coloco ela aqui. Tomando cuidado para tampar, né? Fazer o acabamento aqui da calcinha. Ó, a minha aqui eu não vou nem precisar cortar, acho que o tamanho já ficou bom. Mas se tivesse ficado muito comprido, eu vim aqui e cortava com a tesourinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa na frente. Peguei aqui a massa, né, aquele retângulo, vou arquear. Passar um pouquinho de água aqui na frente. Cuidado aqui na hora de botar a saia para não tampar o umbiguinho dela. Ela vai ficar transpassadinha assim, ó. Deixa um pouquinho mais abertinho aqui embaixo e deixa fechadinho aqui em cima, ó. E aqui nas laterais eu vou colocar como se fosse um lacinho, né? Um nozinho. Então eu vou pegar 2 pedacinhos de massa da mesma cor da saia, né? Não precisa nem medir porque é uma quantidade muito pequena. Posso dizer assim que com 1 graminho eu vou conseguir fazer o lacinho todo. Vou tirar as 2 bolinhas para fazer a beiradinha do laço. Ainda vai sobrar um pedacinho aqui para fazer o nozinho. Então eu faço isso aqui, ó. Faço uma coxinha, assim, uma cenourinha, né? Um pouquinho mais alongada. Achato um pouquinho, levemente, não precisa achatar muito. E dou só um corte aqui no meio, ó.
junto as duas pontas aqui assim, ó, pelo lado mais largo, né? A pontinha mais fina fica para baixo. Colocado aqui os lacinhos, agora eu tenho que deixar essa sainha secar. Eu poderia até colocar já os bracinhos aqui e tal. Só que como a saia dela tem aqueles desenhos, eu vou deixar ela secar desse jeito que tá aqui. Vou fazer os desenhos e depois eu coloco os bracinhos, para não me atrapalhar. Aqui, enquanto a saia tá secando, eu já posso adiantar o colarzinho dela. Ela usa um colarzinho de búzios, né? Então eu vou pegar aqui um pedacinho da massa preta, bem pouquinho. Vou abrir uma minhoquinha bem fininha. Vou até aqui com a pontinha do dedo, porque como ela é muito fininha, fica mais fácil, né? Abrir assim com a pontinha do dedo. Essa minhoquinha tem que ser assim, ó, bem fininha mesmo, bem estreitinha, tá? Como se fosse uma linha. E aí a gente vai já colocar ali no pescocinho dela. Vou colocar aqui. Não precisa nem passar cola, porque eu vou emendar ela ali atrás, então ela vai fazer o círculo, né? E vai ficar presinha. Coloquei aqui. Depois o acabamento aqui, o cabelinho dela vai tampar. Vou prender mesmo aqui uma na outra para não soltar, mas depois aqui o acabamento, o cabelinho tampa. E aí com aquela massa amarelinha, né, eu vou pegando de pedacinho em pedacinho, bolinhas bem pequenas, não precisa ser todas do mesmo tamanho, pode fazer uma maior, uma menor. Ó, faço aqui a bolinha, faço como se fosse um arrozinho, né, um grãozinho de arroz. E dou só um cortezinho aqui no meio. Vou fazer uns 5 desse e vou colar ali por cima daquela tirinha preta, né? Daquela minhoquinha preta. Agora eu já esperei secar tudo, né? A sainha já tá mais firmezinha. Eu vou poder fazer os desenhos da saia. Na verdade, eu já adiantei aqui atrás, né? E vou repetir esses desenhos aqui na frente. Vou usar canetinha dessas de riscar CD, uma caneta vermelha. E aí o desenho é muito simples, né? São 3 meio círculos. Um pequenininho, um maior e outro maiorzinho aqui na barrinha da saia. O braço eu vou fazer com 20 gramas de massa. Vou abrir um rolinho. Esse rolinho vai medir mais ou menos 7 centímetros. Eu vou calcular aqui mais ou menos 1,5 cm, que é a parte onde vai ser a mãozinha. 1,5 cm a 2 centímetros, pode fazer isso aqui no olhômetro mesmo. Vou colocar meu dedo aqui, ó, vou fazer aquele movimento de vai e vem. Repara que a massa tá girando junto com o meu dedo, tá? Ó, aqui eu já separei a parte que vai ser a mãozinha. Coloco aqui na minha mão, ó, deixo a parte da mãozinha pra fora e dou só uma alisadinha aqui pra ficar bem certinho. Onde vai ser essa parte aqui da mãozinha, eu vou dar uma achatada desse jeito aqui. De modo que ela vai ficar mais gordinha aqui em cima e mais magrinha aqui embaixo. Coloco aqui, ó, na palma da minha mão, dou um soquinho bem aqui no meio dessa mãozinha, fica igual uma colherzinha.
A parte aqui dos dedos, ó, vou dar uma afinada, uma alongadinha assim na mãozinha, né? E aí eu calculo mais ou menos onde é a metade dessa mãozinha, pelo lado aqui da palma da mão, tá? Faço um corte. Vou colocar ela agora assim, ó, de ponta pra baixo. Eu tenho que calcular mais ou menos que aqui são 5 dedos. Então, no olhômetro, eu calculo mais ou menos 5 partes iguais. E vou separar aqui a primeira, que vai ser o polegar, ó. Dou um corte reto, passando dessa linha, ó. Agora eu separo ele aqui, tiro o excesso. Alisa direitinho, né? Pra tirar a marquinha da tesoura. Aqui no cantinho meu dedo não tá chegando, então eu vou alisar com um pincel modelador ou alguma outra ferramentinha que entre aqui, né? E aí eu vou separar aqui os dedinhos. Eu vou fazer os dedinhos marcados e só o primeiro dedinho que eu vou fazer cortado, né? Eu vou separar para dar um pouquinho mais de movimento. Então eu venho aqui, ó, calculo mais ou menos onde é o meio, né? Que são 4 dedos, então eu venho no meio, ó, desde baixo, passando até chegar naquela linha. Depois no meio de cada meio, ó. Separei aqui 4 dedinhos, vou virar para poder continuar aqui pela frente. E aí o primeiro dedinho eu vou cortar, ó. Ó, separei ele aqui dos outros. Vou alisar aqui direitinho, né? Vou fazer aqui uma marquinha, ó, separando a falange dos dedos. Na verdade, o dedo tem 2 falanges, né? Mas eu vou marcar só a primeira aqui, ó, para facilitar a dobrinha, dar um movimento mais bonito nessa mãozinha, ó. E esse dedinho aqui eu vou deixar mais empinadinho assim pra cima. Fazer uma marquinha aqui nele também, ó. Aqui, ó, na parte do punho, vou fazer umas dobrinhas assim, ó, umas marquinhas, pra ficar bem gordinha, né, com carinha de bebê. E aí, ó, a dobra do cotovelo, ó. Esse pedaço que sobrou aqui, ó, o polegar tá aqui, a dobra do cotovelo fica na mesma direção. Então, eu coloco aqui, faço uma marquinha. Como eu quero um braço mais gordinho, eu não vou nem cortar. Eu só vou marcar, ó. Vou colocar esse vãozinho aqui, ó, onde tá o meu dedo, ó, aqui. Dou uma leve dobradinha assim. E venho com uma ferramentinha circular e vou começar a empurrar a massa, ó, pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro, pra tirar um cotovelo aqui. Fica mais pontudinho assim. Então, depois é só ir alisando, né, as marquinhas com a mão. O outro bracinho vocês vão fazer do mesmo jeito, lembrando sempre de mão direita e mão esquerda, né? Então é só marcar os dedinhos pro lado certo. Venho aqui na peça para ver a posição, ó. Esse excesso aqui eu vou tirar na diagonal.
Ele encaixa bem aqui assim. Ó, fiz os dois bracinhos, né? Posicionei. Eu ainda não tinha passado cola, eu vou passar agora. Primeiro eu posiciono pra ver, né, se tá tudo certinho, se é isso mesmo que eu quero. E aí então é que eu venho passando a cola. E por fim eu venho fazendo aqui a emendinha, né? Vou passar um pouquinho de água para deixar bem hidratado. Vou pegar um pedacinho da massa, faço aquela minhoquinha para poder tampar ali a emendinha, né, do braço. E agora é só mesmo fazer o enxertinho, né? E aí é pincel, modelador, água, paciência e no final a gente alisa com o lencinho. E aí eu deixei secar, né, a parte do enxerto e tal, pra poder mostrar pra vocês como é que ela ficou depois de tudo montadinho. E agora então a gente vai terminar, né, fazendo o cabelinho dela e depois colocando ela numa base bem legal. Finalmente vamos fazer o cabelinho dela. Ela tem um cabelinho marrom, mas é um marrom bem escuro, tá? Então eu peguei um marrom que eu tinha aqui que não era tão escuro, coloquei um pouquinho de preto para dar uma escurecida. Não esquece que a massa de biscuit, ela escurece depois que seca, tá? Então não pode fazer tão escuro assim, senão depois ele vai ficar preto. Mas é um marrom bem fechado, bem escuro. Eu tive um contratempo aqui, ó, vocês vão ver que a cabecinha dela tá toda suja de massa, porque eu simplesmente esqueci, eu comecei a gravar e esqueci de ligar a câmera, então eu tive que tirar o cabelinho e pra fazer tudo de novo, tá? Então por isso que a cabecinha dela aqui tá suja, mas isso não vai interferir em nada. Você vai passar um pouquinho de cola branca aqui na cabecinha, uma camada bem fina, vai espalhar bem, pode até deixar secar, é só mesmo pra massinha marrom poder grudar ali. Eu vou pegar aqui, ó, uma quantidade generosa de massa, tem mais ou menos 40 gramas aqui. Vou esticar, ó, não precisa abrir tão fininho não, tá? Deixa mais alongadinho assim, porque isso daqui vai entrar aqui na cabecinha, ó. Como se fosse de uma orelha a outra, tá? Tem que ser um pouquinho mais compridinho, tampando aqui o pescoço. Não esquece que a massa encolhe. Ó, aqui vou até tirar um pouquinho do excesso, que tá passando muito da orelha. E aqui eu vou começar a rasgar, né? Puxar assim, ó, pra riscar o cabelinho sempre, ó, rasgando, pra deixar essa pontinha aqui mais desfiada. Ó, marquei bem aqui, sempre desfia bem a pontinha, ó, vem rasgando, trazendo mesmo, ó, a faquinha aqui pra baixo, ó, pra poder rasgar. Aqui nessa parte de baixo, a gente pode pegar ainda uma tesourinha, ó, e dar uns pequenos picotes assim, ó. E a gente vai colocar isso aqui assim, ó. Aqui em cima dá aquela assentada aqui com a cabeça para não ficar degrauzinho, né? Ó, vou botar assim para vocês verem melhor.
vai puxando aqui assim, ó. Pra ficar bem, não ficar nenhum degrauzinho aqui. E essa parte aqui embaixo, e essa parte aqui de baixo, onde a gente picotou, eu vou botar ela bem rente aqui com a cabecinha, ó. Eu vou puxar cada uma dessas mechinhas, eu vou separar. Deixa eu cortar melhor aqui, que não ficou tão bem cortado. Ó. Separo, ó, seguro aqui em cima, puxo a pontinha assim, ó, e dou aquela rasgadinha. Pra fazer um biquinho, tá? Vou fazer com cada uma delas. Ó, o cabelo dela ficou assim, ó, todo repicadinho, né? Eu vou dar aquela assentadinha aqui, ó, pra ficar bem próximo aqui do pescoço. Fecho aqui também, ó. E dou aquela arrebitadinha nas pontinhas. Bem pregadinho aqui no pescoço, dá aquela arrebitadinha nas pontinhas pra dar esse movimento, né? Parecendo uns cachinhos, assim. E aí, eu vou fazer agora uma segunda camada do mesmo jeito, tá? Só deixando ela um pouquinho mais curta, pra dar mais movimento aqui atrás nesse cabelinho. Vira bem aqui as pontinhas pra cima. Vou botar ela aqui de frente, ó, pra dar mais movimento aqui, ó. Vou virar as pontinhas assim pra cima, ó. Eu vou dar um picote com a tesoura em pé, tá? Vou colocar assim, ó. Ó, colocou aqui. Pega a pontinha e puxa. Ó, colocou aqui, pega a pontinha e puxa. Ele vai dar um pouquinho mais de movimento. Mesma coisa aqui do outro lado. Ó, colocou a tesoura em pé. Sempre segura aqui, tá? Não puxa direto não, senão você vai arrancar a mecha toda. Eu só quero arrancar a pontinha. Bem pequenininho para fazer esse acabamento aqui, ó, ao redor da orelha, né, como se fosse uma costeletazinha. Ó, pego, faço como se fosse uma coxinha, bem pequenininha, achato. Vou marcar aqui uns cabelinhos, né? Dá aquela puxadinha para fazer um movimento bonito, aquela rasgadinha. E ela vai entrar aqui, ó. Ó, vou entranhar uma aqui com a outra, até para ela não soltar e também ficar um acabamento bonito. Não pode ver as emendas, né? Quem vê pensa que esse cabelo foi feito todo por inteiro. A gente vai colocar as mechinhas da franja. Ela tem um cabelinho meio partidinho de lado, tá? Mais ou menos nessa direção aqui, ó. Eu vou fazer a parte maior para esse lado. Vou pegando mechinhas de mais ou menos 10 gramas, né? Pedacinhos de massa. É interessante fazer de tamanhos variados, não precisa ser todas do mesmo tamanho, justamente para poder dar aquele movimento, né? A gente faz, ó, como se fosse uma cenourinha assim. Dá aquela achatadinha de leve. Sempre marca os cabelinhos, né?
Deixa bem marcadinho. Aqui nessa parte onde vai estar em contato lá atrás com a cabeça, eu gosto de dar uma rasgadinha, assim, ó, pra ficar mais fininho. Isso daqui não ficar com aquele volume muito exagerado. E aí, ó, coloco aqui, marco mais ou menos onde é. Deixa eu botar ela aqui de cima pra vocês verem, ó. Eu marquei mais ou menos aqui onde é a divisão do cabelo. E vou começar a colocar essas mechinhas, ó, nessa direção aqui, ó. Encostadinho aqui com essa linha. Rente aqui com essa linha. E agora, ó, vem puxando ela aqui, ó, pra cima do cabelo. Cuidado pra tampar direitinho aqui, tá? Não deixar pedacinho de pele aparecendo. Pra dar a ideia de continuidade, aqui atrás eu vou dar aquela puxadinha. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui, que eu acho que não tá dando pra ver. Ó. Vou dando, ó, aquela entranhadinha aqui no cabelo pra dar a ideia da continuidade. Não pode ficar aquela mecha solta aqui por cima. Sempre uma sobrepondo a outra, né? E ficando cada vez mais curtinha. Ó, essa daqui é mais curtinha. Entranha uma com a outra. Mais curtinha ainda, ó. A outra bem pequenininha, vou fazer o acabamento aqui, ó, no final, ó. Deixa eu até cortar que ficou grande. Ó. Sempre dou aquela puxadinha na ponta, né, pra dar aquela levantadinha. Com uma carequinha aparecendo, eu vou fazer uma bem magrinha, só pra dar o acabamento. A gente tem sempre que virar a peça, né, para todos os lados, para ver se não tem pedacinho de carequinha aparecendo, se o cabelinho não emendou um com o outro, você vai lá e dá aquela emendadinha. Não esquece que a massa encolhe, então se você colocar uma massa bem rente uma com a outra e não entranhar mesmo uma com a outra, ela vai encolher e vai ficar depois aquele vão aparecendo. E aí, por fim, aqui ela tem uma florzinha que eu vou fazer para dar o acabamento final aqui em cima, onde eu fiz a emendinha dos cabelos, né, das mechinhas. A florzinha, eu vou fazer um tom de rosa bem clarinho, porque depois ainda vou trabalhar um sombreado em cima dela, então eu preciso de um rosa bem clarinho mesmo. Coloquei aqui na mesa, vou abrir bem fininho, tem que ser bem fininho para dar um movimento bonito. Vou usar um cortador, tá? Esses assim de florzinha, tem mais ou menos aqui, ó, uns 3 ou 4 centímetros. Eu tô sem a reguinha aqui, mas eu sei pelo tamanho aqui do meu dedo, né? Eu vou cortar a florzinha. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar um boleadorzinho. Vou colocar aqui, ó, na palma da minha mão, né? Nessa parte aqui mais gordinha, como se fosse uma almofadinha. Vou pegar o boleador e vou fazer isso aqui, ó. Em cada pétala eu vou dar uma boleada.
Depois eu venho aqui, ó, dou tipo um beliscãozinho assim, ó, em cada pétala, ó. Coloco de novo aqui na palma da minha mão. Deixa eu pegar alguma coisa que pode ser o cabo mesmo aqui do pincel, ó, aqui no meio, ó. Vou dar uma afundada assim, ó. Tô fechando aqui a minha mão, ó. Ela vai dar um voluminho. Vou passar um pouquinho de cola lá na cabecinha dela, o cabelinho dela ainda tá molhadinho, então vai ficar mais fácil. Passei a cola aqui, coloco a florzinha aqui em cima e venho de novo com o cabo do pincel, ó, e dou aquela apertadinha pra ela ficar bem entranhadinha aqui com o cabelo. Ela vai ficar bem firme. Dá um movimentozinho, né? Aí vou pegar agora aqui um marronzinho. Esse aqui é um marrom terra. Ele é quase da cor dela aqui, um pouquinho mais alaranjado. Eu faço uma bolinha bem pequenininha para poder fazer o miolinho da flor. Vou passar um pouquinho de cola lá dentro. Eu coloquei aqui um pouquinho maior, ficou pequeno. Coloquei aqui. Venho com alguma coisinha que tenha ponta, pode ser até um palito mesmo. Aqui eu vou usar essa estequinha que tem uma pontinha, mas pode ser até um palito, ó. Eu vou fazendo isso daqui, ó. Vou marcando aqui pra fazer um movimento aqui nesse miolinho. Desfiei aqui, ó, o miolinho todo. Agora eu vou deixar isso aqui secar pra depois estar trabalhando a parte de pintura. E aí, finalmente, pra gente dar o acabamento aqui na florzinha, eu já comecei a sombrear levemente com o mesmo blush que eu usei na bochechinha dela, né? Que foi um tom de terracota. Eu botei bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, ó. Sujei o pincelzinho aqui. Bati bem o excesso. Vim aqui, pode ser no papelzinho, vou fazer aqui na mão pra vocês verem, mas pode ser no papel, ó. Tirei todo o excesso. E eu fui aplicando aqui, ó, nos cantinhos da flor. Botei aqui nas pontinhas e também aqui ao redor do miolinho, mas tem que ser bem pouquinho para não ficar muito escuro. E por fim, para dar um brilhinho, eu também vou usar um blush aqui que tem é o nude, que ele tem um brilhinho, né? Ele é uma cor bem discretinha também, é meio amarronzado, mas ele tem um brilhinho, então acho que vai ficar legal. E aí esse eu já posso colocar numa quantidade um pouquinho maior, vou até pegar um pincel aqui maior, só para dar um charminho a mais na florzinha. E só lembrando que todo esse sombreamento você pode estar fazendo também com maquiagem, tá? Sombra de maquiagem vai dar super certo também. E para base eu vou usar MDF, já passei cola branca aqui para poder facilitar. Já abri a massa também, ó, abri um azul bem clarinho. Tenta deixar ela bem grossinha para ficar bem encorpadinho. Vou cobrir. Aqui no fundo, eu sempre gosto de deixar uma margenzinha bem grossa de massa, por causa do encolhimento, né? Porque se encolher não corre risco de ficar depois aparecendo madeirinha aqui do lado. No final, depois eu colo aqui um disquinho de um papelão mais grosso, pode ser um papel cartão. Se for para botar em bolo, eu forro o papel cartão com papel alumínio de cozinha. Se for para botar em móvel, geralmente eu forro com o papel camurça ou um papel craft. E aí eu vou usar uma estaquinha dessas assim,
que tem aí essas ondinhas aqui, né? Esse frisadinho. Vou colocar ela de pé e vou girar, ó, para um lado e para o outro, o tempo inteiro, para um lado e para o outro, para fazer a textura. Fiz aqui a textura na base todinha. Vou passar um pouquinho de cola aqui pela lateral, que eu vou colocar um pouquinho daquela areia de gaiola, né? Igual eu fiz na base da Ariel. E finalmente aqui está a nossa Moana Baby, toda prontinha, toda arrumadinha, bonitinha.